Olá, olá, olá! Pode colar na área, o seu podcast esportivo semanal está no ar. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3 do Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp. Unirp que tem conceito máximo junto ao MEC, conceito 5 e principal parceira do Pode Colar. Agradecimentos especiais aqui ao Thiago Serafim, nosso cinegrafista, o Cristiano Abrão, nosso editor de imagens, o William Castro, que produziu esse álbum, que tem feito muito sucesso com os nossos participantes, além da Vanusa Carvalho, social media, e o Ronaldo Atilano, da Rádio Unirp. Nos siga no Instagram do Pode Colar Podcast, bem como nos acompanhe também em nosso canal no YouTube. Aponte a câmera do seu celular para a telinha, onde está o QR Code, e é claro, você pode compartilhar, curtir e acompanhar a nossa programação, os nossos principais episódios. Então, Pode Colar Podcast no YouTube, vá lá, se inscreva, é rapidinho. Além das plataformas de áudios digitais, o Deezer, o Spotify e o Amazon Music. Pode Colar dessa semana falando muito a respeito de futebol. Futebol profissional e também futebol amador. Estamos recebendo o presidente da equipe do Botafogo de São José do Rio Preto, Walter Paladim, o popular Vartão. Walter, grande abraço, seja bem-vindo aqui no Pode Colar para a gente contar também essa sua rica história dentro do esporte. Boa tarde, Jalma, boa tarde aos amigos, né? Sempre é um prazer estar aí com vocês e uma satisfação enorme estar aqui, né? A gente tem acompanhado um programa de grande repercussão na cidade e a gente está sempre à disposição de vocês. Ô Walter, começar falando literalmente do teu início, né? Como que o futebol entrou na tua vida, rapaz? Então, rapaz, a gente começou lá atrás, né? Eu comecei bem novo no futebol, né? Eu tive um início bem jovem. Eu era muito amigo do Farid Maluf, né? Então, quando o Farid foi eleito presidente do Rio Preto, o Preto vivia uma fase muito ruim naquela época, né? Então, nós assumimos o Rio Preto e o Farid me convidou para ser um dos diretores do Rio Preto, né? E isso foi em 1983, quer dizer, faz bastante tempo, né? E nós, na época... 40 anos, hein? Olha 40 anos, rapaz. Então, é um tempinho razoável, né? Então, a gente conseguiu, na época, montar um trabalho bem feito no Rio Preto, resgatar um pouco do crédito do Rio Preto. Na época, campeonatos difíceis, né? E o Rio Preto conseguiu ter uma evolução grande, né? A gente ficou lá em 83 e 84, né? Nós saímos de lá no início de 85, né? Junto com Fuad Elias, né? O saudoso Fuad Elias, junto com o Jaime de Lazare, a gente comandava o futebol lá, né? Então, nós ficamos 2 anos lá e o Rio Preto teve realmente, após aí, uma fase muito boa, né? Até procurando disputar fases decisivas do campeonato para subir para a série principal do futebol de São Paulo. Então, a gente começou lá atrás, não faz já algum tempinho já, né? Como você diz aí, 40 anos é bastante tempo, né? É uma boa estrada. Você já está contando essa tua parte como dirigente, como jogador, arriscou alguma coisa? Olha, eu lá atrás, muito jovem, o pessoal falava que eu jogava alguma coisinha, né? Que posição? Volante, né? Jogava de volante e tal, mas aí eu tive um acidente, tive um problema muito sério no joelho. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha... E eu fiquei muito tempo engessado, tive vários problemas. E depois não consegui mais voltar, né, no ritmo normal, então isso me tirou do futebol como jogador, né? Foi bem lá atrás, foi isso em 1974, 75. Eu era um garoto de 15 anos, né? Estava, inclusive, já tinha passado no Guarani, eu ia me apresentar no ano seguinte para a categoria de base do Guarani, mas, infelizmente, aconteceu esse acidente e eu tive que me afastar do futebol como jogador, né? Mas sempre ligado ao futebol, né? Sempre ligado. E logo cedo surgiu essa oportunidade de trabalhar no futebol, né? Aí eu já comecei no Rio Preto. 83, 84 no Rio Preto. 85, nós deixamos o Rio Preto, né? O Rio Preto houve uma reformação, nós deixamos o Rio Preto. E aí nós já fomos para o Amador, nós fomos para o Matinha. Nós formamos uma grande equipe no Matinha, que se tornou a campeã naquela época. Naquela época, o campeonato amador da cidade era muito, muito competitivo, muito divulgado, muito competitivo. E aí foi o grande arranque do Matinha, né? Matinha daí se tornou uma equipe durante aí uns 10 anos muito forte em São José do Rio Preto. E começou com nós, eu, Fuad Elias, Jaime de Lazare e os parceiros lá, Jura, Zé Matinha, aquele pessoal lá, Tonhão, que a gente trabalhava todo mundo junto, e daí o Matinha se tornou, na época, uma equipe muito forte em São José do Rio Preto. E nós tivemos a oportunidade de ser o primeiro campeão amador com o Matinha no futebol de Rio Preto.
Ô Walter, agora você está dizendo, voltar ao 83 aí, o período do Rio Preto. Como é que foi para você receber esse convite? Não sei se você já tinha alguma experiência em montar time ou não, em participar literalmente dos bastidores. Como é que foi para você encarar essa missão? Porque a gente sabe que ser diretor de um time, seja ele amador ou profissional, é muita responsabilidade. Naquele período, como você encarou essa missão, digamos assim? Eu sempre fui um estudioso do futebol, né, Djalma? Então, a gente já sabia, teoricamente, como é que funcionava o futebol, né? Então, a gente começou a colocar em prática, né? Realmente é muito difícil, né? A gente tem sempre as cabeçadas, isso é normal, mas nós tivemos o apoio total. A gente teve grandes treinadores naquela época no Rio Preto, né? Eu aprendi muito com eles, né? Pra você ter uma ideia, Alfredinho, João Avelino, Wilson Francisco Alves do Capão e outros que também nos ajudaram bastante, né? Então, a gente foi pegando a maneira de trabalhar com tranquilidade. Então, desde então, muito cedo, aí nós já conseguimos ter um conhecimento do que é o futebol, né, Djalma? O futebol profissional é muito difícil, muito complicado, principalmente você trabalhar em times do interior, times que sem recursos, né? Então, são épocas aí bem difíceis nós passamos aí. Eu sei que tem muita coisa para a gente falar, mas aproveitando esse período aí, volta de 40 anos atrás... obviamente não existia muito uma ação que você vai até poder dizer melhor que eu, que é ação de empresários. De repente você já combinava com o próprio jogador, ou se ele tinha, de repente, um familiar que o ajudava. E depois os empresários começaram a tomar conta do futebol. Gostaria que você traçasse um pouquinho desse paralelo. Como que era nesses 40 anos atrás e como você enxerga o futebol hoje, principalmente para os times do interior? Então, naquela época era mais assim, era a gente que ia atrás, né, cara? Eu ia ver muitos jogos, eu saía para ver jogos fora do estado, a gente ia nos times grandes atrás de jogador. Eu tive a oportunidade uma vez de ir no Palmeiras, a gente estava numa fase já bem adiantada no campeonato, e nós fomos no Palmeiras para buscar alguns jogadores da base lá. E na época era o Valdemar... Eu não me lembro, Valdemar, que era o coordenador de lá, e nós acertamos com 3 jogadores lá para vir para o elenco profissional. E na época que foi oferecido o Ronaldão para nós. Ah, legal. O zagueiro Ronaldo. Conta sua história também pra gente, como é que foi. Então, nós chegamos lá, acertamos com 3 garotos lá que estavam estourando lá, estavam bem lá para trazer para o Palmeiras, né? Que estavam no Palmeiras para trazer para o Rio Preto. E o Valdemar... O Ronaldão estava nesse meio. O Ronaldão não estava nesse meio, entendeu? O Ronaldão veio como um contrapeso naquela época, entendeu? Curioso. Inclusive ele veio para a equipe juvenil do Rio Preto na época. Ele não veio para o profissional, entendeu? Ele chegou aqui, ele ficou até ser lançado aí uns 2 anos na equipe de baixo do Rio Preto. Então ele veio bem novinho. Ele veio bem novinho. O Ronaldo ele deve ter vindo aí com uns 16 anos para cá, entendeu? Era juvenil? Ele era 17. Então, já em 84, eu me lembro que já em 84 a gente já começou a lançar no profissional. Inclusive teve um jogo que nós fizemos lá em Assis, né? Que ele acompanhou a delegação, inclusive, ele teve com a gente na delegação e me chamaram lá à noite, lá no hotel, lá, que tinha uma ligação lá, e que era um familiar do Ronaldo que tinha tido um problema, eu não me lembro se foi a mãe dele ou a avó dele, que a gente teve que pegar o garoto, pôr no ônibus e mandar para São Paulo, que ele é de São Paulo, né? Se eu não me engano, ele é de São Caetano do Sul. E o Ronaldo era um garoto, 16, 17 anos na época, né? Depois, em 85, chegou o Walter Zaparoli, foi quando nós deixamos no Rio Preto, que ele começou a se firmar e se virou grande jogador, chegou até seleção brasileira e chegou até a disputar a Copa do Mundo, né? Esteve no grupo campeão, né? Da Copa de 94. 94. Me falaram, no início ele começou aqui como lateral, depois foi pra zaga, como é que foi? Não, aqui ele era zagueiro, sempre zagueiro. Jogava Edinho, né? Edinho e Ronaldo e Gleber, eram as 3 grandes revelações do Rio Preto na época. O Edinho, zagueiro de alta competência, o Ronaldo e o Edinho, Ronaldo e Gleber. O Gleber foi para o União São João de Arara, jogou no Bahia também, foi um grande jogador que surgiu nessa época do Rio Preto, surgiu os 3, né? O Edinho também esteve no São Paulo e não ficou, mas o Ronaldo ficou, né? E daí se tornou o grande jogador que todo mundo sabe aí que foi, né?
Ô, Walter, uma coisa que você falou agora há pouco, que a gente como dirigente, às vezes dá uma cabeçada, né, às vezes erra, mas e o outro lado da moeda, quando se acerta, como você está até dizendo com orgulho, que foi você um dos responsáveis por intermediar a vinda do Ronaldão para cá e de outros jogadores que de repente começam na base ou vocês trouxeram depois, como que é a satisfação também de um dirigente falar, poxa, esse aí a gente acertou, esse aí vai poder até render um valor monetário para o clube, vai poder acertar algumas coisas aqui para a gente? A satisfação é grande de um dirigente, olha que acontece isso, né, cara? Realmente é o êxtase total de um dirigente que vai buscar um jogador e que você traz esse jogador e esse jogador consegue se superar, né? E consegue fazer grandes investimentos que o time necessita, né? Que você consegue render investimentos nele, né? E isso é a satisfação do dirigente. O dirigente trabalha para isso. Não tem como. O dirigente trabalha para acertar. Nenhum dirigente trabalha para errar no futebol. Essa é a realidade. Os dirigentes são muito criticados, mas ninguém trabalha no futebol para errar. Todo mundo trabalha no futebol para acertar. Então, quando você acerta, eu tive outra grande felicidade também. Eu tive 2 jogadores no Rio Preto que chegaram à seleção brasileira sob minha mão. Um foi o Ronaldo e outro foi o Maurinho. Maurinho, lateral direito, que nós fomos buscar em Fernandópolis, estava parado em Fernandópolis, um amigo meu lá, o senhor Jesus me ligou, falou, ó, tem um menino assim, saiu da base do Ituano agora, tá aqui em Fernandópolis, você não quer levar ele para fazer uma experiência, fazer um teste? E nós trouxemos o Maurinho, e que se tornou também um grande lateral, foi campeão brasileiro várias vezes. E versátil, né, Walter? Ele jogava de meia, lateral, aquele lado direito, ele fazia muito bem. Na realidade, ele era meia, né? Ele sempre foi meia. Aí, na época, o Vidotti, o Márcio, né, que comandava o futebol no Rio Preto, o Márcio tinha aquele esquema de 3 zagueiros, né? Que jogavam 3 zagueiros, e ele viu no Maurinho uma excelente oportunidade de ele se transformar num lateral, certo? E ele foi começando a lançar o Maurinho aos poucos como lateral, entendeu? E depois o Maurinho se firmou nos últimos jogos do Rio Preto aqui, já tinha... eu me lembro que eu assisti um jogo aqui que veio ver o Maurinho Bertolucci, que hoje é o maior empresário do futebol brasileiro, entendeu? Nós assistimos um jogo junto aqui, o Maurinho jogando lateral direito, mas o Maurinho acabou não indo para ele, mas foi para o Et Jundiaí na época, né? Que também na época era uma grande potência aí, que tinha Parmalat no meio também, e se tornou o grande jogador que se tornou aí, né? Várias vezes campeão pelo Santos, pelo Cruzeiro, chegou à seleção brasileira. Então isso foi realmente a grande satisfação que a gente teve, e que acho que foi os dois, junto com o Tadei aí, né? Foi os maiores nomes que surgiram aí no Rio Preto, né? Nos últimos 40 anos aí, vamos dizer assim, né? É muito bacana a gente relembrar isso. Daqui a pouquinho a gente fala mais do Rio Preto, mas pra gente pegar essa linha do tempo. Aí, Matinha, né? Eu não acompanhei, que eu não morava na cidade, mas quando se fala em futebol amador, tem alguns times que são históricos. O Matinha é um deles. A sua satisfação também, igual você disse, eu fiquei um tempo no Rio Preto, aí eu fui pro Matinha, um grupo de amigos também já estava lá, e começaram a montar elenco. Qual que é a principal diferença, Walter? Montar elenco para profissional e montar elenco para o amador, mesmo a gente sabendo que esse amador do passado era muito diferente, era uma situação, né, bem diferente daquela que a gente vê hoje. Bem, a diferença é enorme, né? O negócio é outro nível, né? Outro patamar, como diz, né? E naquela época, Rio Preto tinha uma fartura de jogadores, né, cara? Tinha muitos jogadores bons, né? Então, o Matinha já tinha alguma base, né? Nós chegamos assim, já tinha um time que tinha uma base legal, e nós trouxemos um jogador na época que realmente, onde ele estava, todo mundo queria estar, que era o Tadeu, né? O velho Tadeu. O nosso consertador de bola. Exatamente, e tudo mais. O Tadeu é o jogador que eu acho que tem mais títulos como jogador amador de Rio Preto. Você já me deu uma pauta para convidá-lo para cá também. Com certeza, uma grande pessoa, uma pessoa extraordinária, foi um jogador fantástico. E ele tinha muita amizade, e o pessoal gostava de estar com ele, gostava de estar jogando com ele, entendeu? Então nós trouxemos Qual a posição do Tadeu? Volante. Acho que é o maior volante da história do futebol amador de Rio Preto. Acho não, tenho certeza disso, né? E aí com o Tadeu apareceu muitos jogadores, né? Jogadores bons, como Zé Maria, como Xerxes, como Carlinhos Padovan, enfim, vários jogadores apareceram na época, no Gil, o Butti, entendeu? O Pilão já é antes, né? O Pilão é antes, bem antes, Pilão. Então, foi fácil a gente montar uma equipe, aí depois nós tivemos o da Silva, que estava no Rio Preto, que desentendeu no Rio Preto, saiu, foi pro Matinha, né? O Esmeraldo também, que era outro jogador da base do Rio Preto, estava fora, mas voltou para Rio Preto e também foi utilizado.
E foi uma equipe muito boa que nós montamos na época, né? Com o apoio da diretoria do Matinha, né? O Fuad Elias era um dirigente muito autêntico, corria muito atrás de patrocínio, muito atrás de dinheiro na época, né? E futebol tem que ter dinheiro. Você, para ser campeão, você tem que batalhar, você tem que buscar. E dificilmente você chega a um título sem realmente ter uma grana legal aí para bancar tudo que você tem que bancar no futebol, porque vocês não imaginam o que é você tocar um futebol. Realmente é muito difícil, é oneroso, você tem que realmente conhecer os caminhos aí para você conseguir isso, né? Então aquele time do Matinho entrosou legal, foi maravilhoso. Afinal, fomos nós e o Botafogo, né? Nós e o Botafogo, Matinho e Botafogo, tinha uma exorbitante de gente lá dentro do Campo 2, muita gente. Acho que foi um dos maiores públicos que teve no futebol amador de Rio Preto. O Matinho se sagrou campeão, 1-0 para nós, e foi realmente muito bacana. O Matinha, hoje, aquele pessoal, eu tenho algum contato com o Jura, né, que era o nosso presidente. Isso foi que ano exato, Walter? Foi em 1985. Ah, então já foi logo de cara. Você já Nós já saímos do Rio Preto e pegamos o Matinha, né? A gente tinha muita amizade com eles, né? Sim. O Jaime de Lazar era uma pessoa que era do Rio Preto e era do Matinho também, né? Então, quando eu e o Fuad saímos, nós já juntamos com o Jaime e a gente, vem dar uma mão para nós no Matinha, né? Nós fomos e... Tanto é que eu não cheguei a ver, por isso que eu tô dizendo, até você pode me ajudar. Era também verde? Verde e branco, Matinha verde e branco então também. Tinha tudo a ver mesmo com o Rio Preto? Tinha tudo a ver com o Rio Preto, né? E os torcedores, tinha... o Zé Matinha, que era o torcedor assíduo do Rio Preto. O campo era lá perto da região onde da região sul lá, né? Tinha o Vavá Matinha, que saiu do Matinha para jogar no Rio Preto. O Vavá ele não fez o Vavá, né? O irmão do Zé, o Anésio, também era outro grande torcedor do Rio Preto, entendeu? Então, foi bacana, cara. Foi um trabalho muito legal que nós fizemos, né? E eu fiquei até no 85, né? Aí depois eu tive uma proposta de trabalho para sair de Rio Preto, eu saí de Rio Preto, fiquei alguns anos fora, né? Entendi. Então eu fiquei ausente do futebol de Rio Preto alguns anos. Voltei só em 99, naquela final da campanha que o Rio Preto foi... Ah, você chegou então, o campeonato já estava acontecendo? Já estava, como eu já tinha conhecimento com o Dalapria já participei de alguma coisinha muito pequena, mas o Dalapria já me convidou para assumir o futebol em 2000, entendeu? Ah, entendi. Mas eu tive junto nos jogos finais daquele acesso do Rio Preto em 99, né? Contra o Oeste, né? Contra o Oeste. 3-0 aqui, rapaz. Eu esperava ter um jogo mais... É um time também que deu certo, né? Um time que encaixou, assim, de uma forma que... Ele foi remodelado, né? Ele foi um time que começou mal o campeonato com o Capão. Se eu não me engano, na época o Capão... não tenho certeza se essa época, 99, eu já morava aqui, eu assisti alguns jogos, assisti acho que uns 5, 6, mas aí eu não conhecia muito bem ainda quem era técnico. Não era Capão, não era Capão. Eu sei que era o Tim, treinador, Tim de Ribeirão. Com o Tim, aí o time não entrosou legal e tal, aí saiu o Tim, veio o Márcio, né? E como eu já tinha conhecimento com o Márcio, nós já fomos entrosando, mas eu não tinha cargo efetivo no Rio Preto, eu fui só colaborando, né? E vendo alguns jogadores na época para o Rio Preto, e que foi aí que começou a minha história em 2000 no Rio Preto para comandar o futebol lá. Que aí foi logo que você chegou também, né? Porque você falou de alguns nomes aí, né? O Newton goleiro, o Cafezinho que era famoso na época até então, só pelo chute no Romário, né? Eu sei que essa história deve ter contado muito, só que no Rio Preto ele foi muito importante, né? Contribuiu. Sim. Aí tinha o zagueiro Alexandre também. Nabor. Lançamos o Erlon. Isso, o Erlon. Não sei se o Lelo jogou também. Lelo, volante, jogou. Valdeci, entendeu? Também um cara que fazia muito gol. Era Nildo e Chuba, tinha Chuba também. Chuba veio do São Caetano, né? São Caetano. Nildo e Ângelo. Nildo e Ângelo foi a dupla titular em 2000, né? O Juba é um jogador que veio emprestado pelo São Caetano. E depois, em 2001, esse foi em 99. Juba e Ângelo. Em 2000 foi Ângelo e Nildo. Ah, tá. Nildo, paraense, que jogou em grandes equipes aí, jogou no Grêmio, jogou no Botafogo do Rio também. Um grande centroavante que teve com a gente aqui na época, nos ajudou muito, né? Walter, agora até traçando com os dias de hoje. Parece que nesse período, trazer jogador, até de um certo nome ou de um grande clube, era muito mais fácil que hoje. Porque hoje a gente vê, quando começa o campeonato, ou é jogador que já roda a divisão o tempo todo, ou subiu com não sei quem, vamos trazer. Aí é um cara que já está acostumado a jogar a 2, a 3. E não se fala tanto, como você está falando aí, a gente trouxe lá o Cafezinho do Rio de Janeiro, trouxe o cara lá do São Caetano, trazia esses jogadores de equipes que já
equipes de mais nome no país. E hoje a gente não se vê tanto isso. Não falo nem só do Rio Preto, mas do interior em si. Como que você também viu essa mudança? É porque o nível de salário é muito, muito diferente, né? Hoje, qualquer jogador que saia da base, que esteja num time grande, aí, o salário dele é muito acima do que um time do interior pode pagar, né? Então, esse é o principal motivo de você não ter esses jogadores, né? Principal é esse, é o nível financeiro. Hoje, Nem se o empresário pagar uma parte? Essa história de empresário pagar é também muito relativo, viu, cara? Que aí o cara fica pressionando pro cara jogar também, né? E na realidade o empresário ele quer sempre tirar, ele nunca ele quer pôr, você entendeu? Isso é incrível, né? Ele quer realmente... Você vê aí que grandes clubes brasileiros aí devem não sei quanto para o empresário tal, para o empresário tal, para o empresário tal. Você entendeu? Então eles querem muito tirar. Pô, eles querem botar a mercadoria dele lá, aparecer tal, e fazer dinheiro nessa mercadoria, mas o clube que se dane. Essa é a realidade, Djalma. Mas é mesmo, porque a gente vê o clube totalmente endividado. Mas no final das contas, quando vende determinado jogador, o empresário fica com uma fatia quase que maior que o clube mesmo, né? Então, exatamente. Então... eu via esses dias, o Atlético Mineiro tem uma dívida com o empresário de não sei quantos milhões, uma coisa absurda, entendeu? Então, o empresário, hoje existe vários, né? Mas eu acho que é mais mal pro futebol do que bem, entendeu? Porque a coisa fica muito em volta deles, né, cara? Eles detêm aí uma camada muito grande de jogadores e eles bancam o clube que tem que entrar no esquema deles, né? Essa é a realidade. O clube brasileiro, a maioria, todos quebrados, então você tem que admitir o que eles querem que seja feito, né? Bom, em 2001, que foi justamente o ano que eu iniciei, a gente estava trocando as figurinhas aqui antes, o elenco do Rio Preto era muito forte, a gente até falou de alguns resultados, o torcedor do Rio Preto tem certeza que vai estufar o peito. A maior goleada da história contra o América aconteceu nesse ano, no 5-1 no Teixeirão. Teve aquele 3-0 no ET Jundiaí, que na época também era uma grande potência. Eu me lembro de um jogo, acho que você também vai se recordar, o Rio Preto e o Santo André, lá no ABC. O jogo foi disputado em 2 dias, porque caiu muita chuva. Primeiro dia, que foi no domingo, estava perdendo de 1-0. Aí no segundo dia virou para 2-1. Então você pode contar um pouco também desse período, do ano que... Agora eu não me lembro de cabeça, mas que o Rio Preto terminou em 8º lugar naquele campeonato. Subiram 5. O América acabou sendo até o 5º colocado e subiu do A2 para o A1. E o campeonato era turno e retorno, foram 30 jogos, né? Então era uma fase diferente também, até aqui no estado. O que você recorda daquele momento, daquela montagem? Você falou de alguns nomes, e o Rio Preto naquele período também acertou. O próprio Guim, que terminou como artilheiro, né? Enfim, o que você recorda desse 2001 aí? Então, nós tivemos em 2000, né, um time já bem financeiramente uma folha de pagamento alta, né? Então, em 2001 foi feita uma reformulação, né? Aí o Rio Preto partiu para buscar mais a garotada, né, cara? Foi aí que nós trouxemos o Guim, que eu trouxe ele tinha jogado uma Bzinha pro Linense, eu tinha visto alguns jogos dele, eu e o Márcio, nós vimos alguns jogos dele. 20 gols ele fez nesse ano. Exatamente, aí trouxemos o Guim, trouxemos o Maurinho, trouxemos o Bolacha, né, que tinha jogado o ano anterior pro Olímpia, e trouxemos os meninos lá do Campinas, né? Do Campinas. Que era o Kleber e o Fábio Zene. O Kleber, o Fábio Zene. O goleiro veio de Limeira, né? O Fábio Gomes, né? Aí já tinha o Lelo, tinha o Valdeci da Casa. Nós lançamos naquele ano também foi lançado aquele outro menino aqui de Rio Preto, o baixinho que também era quase Guim. Você lembra dele? O Kim. O Kim. Verdade, né? verdade. O Kim, né? Que no final ainda participou. Tinha um lateral bom também, o Alan, um loirinho. O Lanzinho veio de Marília. Lanzinho era de Marília. Saiu daqui, foi pro Botafogo disputar o Campeonato Brasileiro na época da primeira divisão, né? E nós trouxemos, eu trouxe alguns jogadores de fora, lá de Goiás também na época, né? E Carlos Eduardo, me lembro. Tinha um outro zagueiro também, Marcelo Santos. Marcelo Santos veio de Cuiabá. Que o Alexandre, no comecinho do campeonato, se machucou. O Alexandre, zagueiro. Vocês tiveram que correr atrás, acho que o Marcelo Santos Santos trouxeram para substituir. O Alexandre voltou quase no fim do campeonato aquele ano. Sim. Então foi uma garotada que deu certo, cara. A garotada foi se entrosando ali e tal, e deu bastante trabalho. Nós conseguimos resultados expressivos. Que, como você falou aí sobre o Et, onde aí uma quarta-feira à tarde no Rio Pretão, né? O Et era o grande favorito naquele campeonato, uma folha de pagamento 10 vezes maior que a do Rio Preto. E foi um show de bola, foi um jogaço, foi 3-0 para nós. O 5-1 no Teixeirão, né, cara?
Que, gols anulados com ainda, 3 né? gols legítimos do meu amigo Marcelo Marai anulado, né? Né, Marai? Que você anulou 3 gols legítimos, nossa. Certo? Que era para ser mais, né? Mas assim, futebol, e daquele time surgiu, né? Desse time aí saiu o Maurinho, né? Que nós já comentamos, e surgiu o Guim, que daí foi para Portugal, jogar em Portugal, né? Na época ele foi vendido, se eu não me engano, para o São Caetano, daí o São Caetano repassou ele para Portugal, ele jogou uns anos em Portugal. E o futebol é isso aí, cara, é a satisfação da gente trabalhar dessa forma, buscar a garotada dá certo, você fazer uma campanha boa, você revelar jogadores. E a gente, que é dirigente de futebol, sobrevive sobre isso aí, né? Entendeu? A gente sempre, a satisfação nossa é trazer um garoto, e o garoto se dar bem, o garoto ir para frente e se tornar um grande jogador. Ou nesse período você ficou até quando no Rio Preto? Eu fiquei até 2001, né? Em 2002 eu já iniciei lá ajudando o Márcio em alguma coisa lá, mas foi pouco tempo. Em 2002 já não colaborei mais com o Rio Preto. Foi alguma coisa meio rápida lá e aí eu me lembro que eu botei uns negócios lá no norte do país, eu tive que trabalhar muito lá no norte e aí eu deixei um pouco o futebol, né? Aí eu fiquei alguns anos afastado até do futebol por causa disso, né? Eu só voltei o futebol em 2007, foi quando eu ajudei o pessoal do Cruzeiro, né? Dei uma mão lá pro Batata, pro Betão no Cruzeiro, né? Bom, então agora, digamos, de maneira direta, você está desde 2007. 2007. Só foi trocando de clube. 2007. Nesse período aí, o que a gente falar, pelo menos rapidinho, as tuas passagens? Cruzeiro. Cruzeiro, né, o Caparrós, né? Eu tive uma Isso, passagem verdade. rápida no Caparrós, né? E de 2011 a 2018, né? No Mistura, né? Mistura, né? Lá você Mistura. ficou bastante tempo. Né? Lá nós tivemos uma parceria legal lá também, né? Foi um trabalho muito bom que foi executado lá, né? Vários títulos, grandes jogadores. Foi um trabalho bacana no Mistura também. E de 18 para cá? 18 para cá e eu fui com o Sônia, né? Sônia, Brasilândia, né? Fiquei no Sônia, Brasilândia. E agora o Sônia virou Botafogo, né? Nós achamos a necessidade de mudar o nome de Jardim Sônia e como o Botafogo tinha uma história em São José do Rio Preto, uma história bonita, uma história legal, nós optamos pelo nome de Botafogo, né? Ô Walter, agora as duas situações, você como dirigente. No profissional, como você falou, sempre o principal objetivo era buscar um talento, um jogador mais jovem, para colocar na equipe profissional para saber o que ia acontecer. E no amador, muitas vezes é o inverso. Você vai em times profissionais para trazer o atleta para cá. Como que funciona esses dois lados da moeda? É, bem estranho, né, cara? Mas hoje, por exemplo, o jogador profissional que trabalha no interior, ele sofre bastante também. Ele pagamentos atrasados, clube que não paga, ele tem que arrumar um dinheirinho por fora, né, cara? Então, o jogador ele quer ter um biquinho aí para pegar um dinheirinho, para ter um extra aí. Então, é conhecimento que você tem que ir atrás, né? Você tem que procurar os amigos da região aí, tem um cara ali, tem um cara lá e tal. E graças a Deus eu tenho um conhecimento muito grande no interior de São Paulo, interior de Minas, né? Que o tempo todo que eu militei aí. Então, hoje a gente tem muitos amigos por tudo aí, liga, tem alguém aí, tem um cara interessante aí, tem um cara interessante lá. Tanto é que, para você ver, meu time do Mistura em 2011, eu trouxe todo mundo aqui do lado de baixo, que ninguém buscava jogador aqui nessa região de Fernandópolis, Votuporanga, Jales. O próprio Luiz Fernando ficou quanto tempo? O Luiz Fernando, ele parou no futebol profissional em 2009, eu já trouxe ele pro Cruzeiro, na época eu estava no Cruzeiro, entendeu? Desde 2009, ele já parou, eu já tinha informação que ele estava parando, já fui buscar. Ele ficou 10 anos, 11 anos, 12 anos aí jogando, né? Foi um jogador extraordinário que o futebol amador de Rio Preto teve, né? Nesses anos todos, ganhou muito título, muita pessoa de um índole extraordinário, pessoa realmente fantástica, ele né? Parou mesmo agora. Agora parou, né? Agora Ele já também está com 40 e quantos? Já. o Luiz deve estar com uns 44 anos, 43, 44 anos, né? Mas até os 40 ele ainda jogou aí, né? Tem os gêmeos também, né? Os gêmeos, né? O Vinícius e o Léo, né? Que foram jogadores que eu fui buscar lá em Palmeiras do Oeste. Jogadores que a gente viu jogando a Copa Brasilândia, né? Que naquela época pouca gente se interessava pela Copa Brasilândia, e foi lá que eu vi eles jogarem e me interessei por eles. Eles estavam no Guaçuano, se eu não me lembro na época, né? Guaçuano, e daí nós já trouxemos para cá. E trouxemos grandes jogadores ali da região, né? Michel também foi outro profissional. O Carlinho, centroavante, que saiu do América, foi pro Corinthians também, que depois parou, tá no Fernandópolis, jogou com a gente bastante tempo.
E muitos jogadores bons que a gente trouxe daquela região ali, né? Ô, Walter, que é legal você explicar também. Todas as vezes a gente comenta, mas sempre é bom relembrar. É que naquela época, você está dizendo aí de matinha, do auge mesmo do amador, o atleta, para jogar lá, tinha que ter a reversão. Hoje não, o cara pode ser profissional, joga aí no futebol amador e depois ele se acerta um contrato ou não, ele acaba indo embora. Normalmente. Então, isso também se tornou mais fácil até para vocês poderem chamar jogadores, convidar. Aí é um grande problema, é o seguinte, né? O futebol Rio Preto hoje é um futebol bem bagunçado, né? Onde existem ligas, aí você tem que fazer a reversão. Isso, é por isso que é legal entendeu? A gente lembrar isso, porque aí, aquele passado era assim. Até quando existia a liga em 2011, se eu não me engano, que foi o último ano da liga em Rio Preto, parece que foi 2011, ou 10 ou 11, e você tinha que fazer a reversão, isso. Né? Inicialmente, lá atrás, você tinha que ter um ano de carência, Tinha o jogador isso, tinha que ficar um ano, né? Aí depois isso foi abolido, acabou isso aí, mas você tinha que continuar. Eu fiz a reversão de vários jogadores, inclusive Luiz Fernando, Michel, na época eu trouxe uns meninos de Barretos também, né? Também foram profissionais lá em Barretos, também que tiveram que fazer a reversão. Foram vários jogadores que nós tivemos que fazer a reversão na época, né? Quando existia a Liga aqui em Rio Preto ainda, né? Onde existiam os grandes campeonatos em Rio Preto, comandados pela Liga. E agora, como é a Secretaria de Esporte que comanda, pode jogar qualquer, ou profissional, ou amador, não tem problema nenhum. Isso facilitou, de certa forma, pra gente também, né? Que antes o jogador, vamos supor, ele jogava um campeonato no primeiro semestre, ele ficava amarrado com aquele time o ano todo, né? Até para ele trocar de time amador era... você tinha que liberação, né? Você tinha que dar a carteirinha pro cara. Isso, dar a carteirinha. Se a gente segurava a carteirinha, não vai trocar de time, não vou liberar. Exatamente, não vou liberar. Então, hoje tem essa facilidade, né? Mas, de outra forma, acho que inchou muito também, né? Muito inchado também o futebol. Se torna mais difícil para você tocar. Porque todo mundo quer jogador, o jogador vai se tornando escasso e vai se tornando mais caro. E as dificuldades vão aumentando, né? Porque eu me lembro, eu vou falar de um período, você até pode falar melhor da época da Matinha. O Campeonato Amador eram 14 times, eu lembro 2 grupos com 7, aí era Botafogo, Vila Toninho, Palestra, enfim, as equipes aí que a gente estava acostumado a ver, e tinha o Varziano, que era a chamada segunda divisão, mas era um campeonato à parte, era totalmente diferente. Então, como você falou, tinha menos, né, até clubes para se envolver no campeonato. Hoje, a gente vê campeonato aí, somar tudo. Esse dia eu estava fazendo as contas, é em torno de 2.800 jogadores, se a gente pegar a Série A, B e C. Né? Então, tem que buscar jogadores ou de fora, ou da cidade, aí, de idades menores, enfim. Como que você está vendo também esse processo? Então, as dificuldades que eu falei para você que vão aumentando, né? Eu montei o Mistura com os jogadores aqui da região, pertinho aqui, né? Antes do Cruzeiro, a gente tinha muitos jogadores de Tanabi, de Onda Verde, de Nova Granada, de Olímpia. Aí depois, quando eu fui para o Mistura, eu fui buscar jogadores já em Votuporanga, Fernandópolis, Jales, aquela região ali, Palmeiras do Oeste, Macedônia. E hoje não, hoje eu estou trazendo jogadores de 300, 400 quilômetros, entendeu? Estou trazendo jogador de Uberlândia, estou trazendo jogador de Santa Bárbara do Oeste, estou trazendo jogador de Araçatuba, estou trazendo jogador de Birigui. Então, quer dizer, as coisas vão encarecendo, vão ficando mais difíceis de você tocar, né? Exatamente por esse inchaço de clubes, né? Que aí todo mundo vai atrás, todo mundo vai correndo atrás de jogadores, vai buscar jogadores. Porque a cidade não comporta esse tanto de time, né? Então tem que ter fomento de fora, né, cara? Os jogadores da região. Praticamente, os jogadores da região toda vêm jogar em Rio Preto, certo? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sei se você estava aqui em Rio Preto, que foi em torno de 2006, ou talvez seja o período que você falou que estava fazendo suas outras atividades profissionais. Mas eu me lembro que um período o pessoal colocou uma norma no regulamento que não podia ter jogador de fora. Não sei se você sabe que você estava aqui ou você só acompanhou a distância. Você se lembra disso? Eu me lembro, eu acompanhei a distância, né? Isso aí aconteceu com o Cruzeiro, né? Foi com o Cruzeiro. Você querendo também ia sofrer muito. O Cruzeiro que tinha os jogadores de Tanabi, de Onda Verde, de Granada e tal. Vamos provar que o cara ou morava aqui ou trabalhava aqui. Tinha que ter um vínculo com o Rio Preto. Então, e o Cruzeiro nem participou do campeonato. O Cruzeiro saiu do campeonato naquela época que aconteceu isso aí. Quer dizer, é umas coisas que não tem a menor noção, isso aí, né? Uma coisa totalmente... Foi uma questão política, né? Porque queria dizer que era um ano de eleição também, então, o pessoal tem que votar aqui de Rio Preto, o campeonato tem que ser feito para Rio Preto.
Acho que foi uma coisa meio assim também nos bastidores. Uma coisa que acho que não pegou legal também, que no outro ano já Até foi... foi um ano só. Um ano só, e foi abolido, porque não funciona, né, cara? O cara que mora em Mirassol, o cara que mora em Nova Aliança, o cara que mora em... o centro dele é Rio Preto, ele vai jogar em Rio Preto, né? E por isso ele é obrigado a morar em Rio Preto, né, cara? É a mesma coisa que um campeonato brasileiro, não ter estrangeiro, um campeonato da Europa também não poder ter jogadores de outros países, né? Assim, se a gente levar num paralelo mais distante, né? Exato. Então, as coisas assim que eu acho que tem que ser liberado, tem que ser livre, né? Isso aí, cada um tem que dar seus pulos e conseguir trazer o jogador de onde for interessante para ele, né? Cada clube tem que ter seu orçamento, tem que ter sua maneira de trabalhar. Eu vou fazer um time barato, vou trazer aqui de perto, da região e tal. Eu tenho condição de buscar um jogador melhor, vou buscar fora, porque o meu intuito é de conseguir algo melhor para o meu time, entendeu? Então, é assim que eu acho que tem que ser, né? Que é o lógico, né? E como é que é trazer esses jogadores de lugares mais distantes, você está dizendo? Pô, tá vindo jogador de 300 quilômetros, tá vindo jogador lá de Santa Bárbara. Então, o que custa mais, na realidade, é o combustível, né, cara? É o combustível do pessoal. Às vezes a gente tem que alugar um carro, qualquer coisa assim, né, para esse pessoal. Mas, em geral, são jogadores do padrão financeiro daqui mesmo, né? Só a viagem que onera um pouco mais, né? E é um campeonato curto, né? É um campeonato curto. Rio Preto Rio Preto é um campeonato curto. Na realidade, são... No máximo 7 jogos. Até chegar à final, 7 jogos, né? E só nós estamos fazendo aí... Estamos em Votuporanga, né? Estamos em Ponta Linda e estamos em Rio Preto. 3 campeonatos ao mesmo tempo, tá? Bem difícil, né? Nós temos que ter um elenco bastante grande. Quer dizer, como que é organizar a logística toda para a questão de datas e tudo mais? É bem difícil. Por exemplo, agora dia 19, começa a segunda fase em Rio Preto, nós temos o primeiro jogo nosso em Votuporanga. Então é tipo um manhã ou outra tarde? Um de manhã ou outra tarde. Quer dizer, nós temos que ter um elenco bem recheado, bastante jogadores, para que você consiga botar um time para jogar aqui e descansar o máximo outro time para jogar lá, entendeu? Então, mas realmente é cansativo. É que a gente tinha um grande interesse em entrar nesse campeonato de Votuporanga, né? E nós entramos porque eu já estava na programação realmente de entrar em Votuporanga, que é um campeonato interessante, é um campeonato bom, um campeonato que tem uma premiação boa, mas é difícil. O de Ponta Linda a gente entrou porque são jogadores nossos, que a gente vai jogar os jogadores nossos da região lá. Entendi. Nós temos vários jogadores daquela região. Nós temos 10, 12 jogadores que vêm daquela região. Então, quer dizer, eles vão se deslocar menos jogando em Ponta Linda do que vindo a Rio Preto. Entendi. Entendeu? E, por exemplo, os 2 jogos no mesmo dia, como você está dizendo, tem quem joga de manhã e à tarde? Ou, por exemplo, o grupo da manhã não é o mesmo da tarde? Ou tem alguém que, de repente, joga um pouquinho aqui, um pouquinho lá? Não. As 2 próximas semanas eu vou trabalhar bastante para que seja um grupo aqui e um grupo lá, entendeu? Para que a gente não... porque são fases eliminatórias, você não tem chance, entendeu? Você tem que ganhar aqui, tem que ganhar lá. Então eu já estou em contato aí com vários atletas para a gente trazer um time para Votuporanga, bem diferente do time que vai jogar em Rio Preto, que já está montado em Rio Preto, 25 atletas, tudo certinho, né? O mínimo possível de jogadores nós vamos levar daqui para incorporar aquele time de... Hoje, então, vocês estão com quantos jogadores? Nós estamos com 35 jogadores, certo? 35 jogadores já contactados, acertados e tem uns conversados para cá, outros para lá, né? Mas Rio Preto com 25 já tem mais 10 jogadores fora aí que não vão jogar em Rio Preto que a gente vai levar lá. Tem times que vão ser desclassificados agora, né? Em Rio Preto, que vai sobrar alguns jogadores que a gente pode convidar para incorporar a gente lá. Entendeu? Porque lá não tem essa de inscrição igual aqui. Assim, inscrição que eu digo tudo prévia. Pode se contratar durante o campeonato lá em andamento. Você tem um número, né? Você tem um número. Se eu levar um jogador lá, eu vou ter que ficar com ele até o final do campeonato. Entendi. Entendeu? Então, eu já tenho contato com uns 2 ou 3 de uma equipe aí que está ficando fora aí da fase de classificação, né? E que vão nos ajudar também. E mais alguns jogadores que virão de fora aí para a gente montar um elenco forte também para Votuporanga, que também um laboratório para a gente ir para a Brasilândia, né? Também para... Você falou nisso, Walter, é legal a gente explicar, porque
Você falou, poxa, Brasilândia, no começo não era tanta gente que buscava, depois muitos clubes aqui de Rio Preto até brigam para participar. Briga, eu quero dizer, no bom sentido, né? De querer se inscrever e serem aceitos. Como que foi e como é para você também descobrir essas grandes competições na região, não só lá, mas em outros lugares que vocês participam? Como que é também analisar o grau de importância ou conhecer, aquele campeonato lá, além de ter uma premiação boa, ele é muitíssimo disputado e valorizado, quem é o campeão, quem chega. Como que é também fazer toda essa, digamos, essa busca de alternativas e conhecer que campeonato é qual? Então, eu comecei, quando eu acertei com o Cruzeiro para ser treinador, eu acertei inicialmente para trabalhar num campeonato sediado lá em Fernandópolis, que era um tipo de um concorrente da Brasilândia, né? Ah, tá. Foi um trabalho que nós iniciamos naquela época no Cruzeiro em 2008. Tá? Que eu participei desse campeonato. Montamos um time só de Rio Preto, inclusive. Tá? Naquela época, era o que você falou antes. Podia só jogar jogador do município. Entendi. Entendeu? Então, nós montamos um time só de Rio Preto para jogar esse campeonato lá. Fomos até muito bem. Nas semifinais ou nas quartas finais. Nós fizemos um jogo lá em Santa Clara do Oeste contra o Sem Segredo, na época. Né, que nós fomos felizes, perdemos o jogo, mas um time montado em cima da hora tal, foi muito bem. Que revelou grandes jogadores para a gente trabalhar em 2009 no Cruzeiro. Entendi. Entendeu? Foi uma base muito boa ali, que a gente já levou em 2009, que incorporou o Cruzeiro, que fez uma campanha muito boa também, foi vice-campeão do Amador. Entendeu? Então, a partir daí a gente começou a pegar muito conhecimento na região e os próprios jogadores que a gente traz de lá e fala, tem um campeonato em tal lugar, tem um campeonato em tal lugar, entendeu? Então é esse intercâmbio que vai nos levando a essas regiões aí para participar de campeonato também. Porque é muito melhor, às vezes, você levar teu time lá, para teus jogadores jogar para você, do que esses jogadores jogar para uma outra equipe e às vezes quando você precisa deles, está com compromisso em outra equipe. Tem esse detalhe também. Então você já agrega tudo, assim, entendeu? Os jogadores já ficam com você para, como diz, empregado, né, cara? Empregado. E qual que é, digamos, o grau de importância ou o charme desses campeonatos? Aquilo que você nota de diferente dele, digamos, para um campeonato aqui em Rio Preto? Inicialmente é a organização, né? Segundo, os campos em condições impecáveis, né, cara? São campeonatos que realmente atraem a população da região toda, com bastante público, campos bons, entendeu? Jogos interessantes, entendeu? Todos os jogos são decisões, mata-mata, entendeu? Não tem essa fase cansativa, igual tem aqui em Rio Preto, de 3 jogos para você começar o mato, entendeu? Que eu acho que com esse tanto de equipe aí já podia ir direto no mato, não haveria necessidade de você fazer esse grupo de 4, jogar 3 partidas, então já vamos direto para o mato. Entendeu? Eu acho que isso aí seria uma opção melhor para o Campeonato de Rio Preto, como você tem tantas equipes aí. Então vamos direto para o mata, já elimina e vai eliminando para você fazer um campeonato bom, entendeu? Então os jogos na região são interessantes. O Campeonato de Brasilândia, por exemplo... E o nível nem se fala, né? O nível é altíssimo, né? O nível muito alto, né? Principalmente a Brasilândia, né? A Brasilândia lá tem jogos lá interessantíssimos, né, cara? Muito bom. Equipes aí que a gente pensa que vai chegar, não chega, porque tem equipes melhores, que o pessoal arruma jogador mesmo. Que lá tem o time que monta o time da cidade, né? Com o prefeito, acho que, sei lá, algumas pessoas ligadas montam o elenco. Porque a gente vê algumas cidades, de repente, poxa, lá o futebol é tão forte assim, e o pessoal chega e chega firme, né? A região ali tem várias equipes tradicionais ali. E o futebol, você sabe como é que é, né, cara? Futebol, você faz o primeiro jogo, você vai se entusiasmando, né? Fala, vai dar pra mim, vai dar pra mim. Aí você vai correr atrás de dinheiro, você vai correr atrás de patrocínio pra você trazer mais jogador, pra você reforçar uma equipe, entendeu? E o futebol, ele o êxtase do futebol é você chegar mesmo, né, cara? Então, você para chegar, você tem que investir. Ninguém chega hoje sem investir. Então... Agora, uma pergunta, Walter, que essa, como você também viveu os dois lados, vai poder me responder. No futebol profissional, óbvio que há o investimento, há patrocinadores, mas lá na frente tem a ideia de negociar o jogador para dar respaldo para a equipe até seguir a caminhada. E no amador, o investimento que também existe, qual seria o retorno que as equipes têm? A emoção, só o amor à camisa mesmo, né, a satisfação, porque a pessoa que trabalha no futebol amador, tanto eu, como o Garção, como o Betão, como tantos outros aí, o Cid, a satisfação dele é ver a sua equipe campeã. Essa aí é a principal.
Sei. Então é a emoção de você ver a tua equipe campeão, falar, pô, minha equipe chegou, meu trabalho foi bem feito, meu trabalho foi recompensado, entendeu? Então o amador é o amor da camisa, cara, é o bairro, é aquela torcida que acompanha, é as pessoas que se envolvem, você entendeu? E quanto mais você vai chegando perto, mais envolvimento vai havendo, você entendeu? Então é bacana, você vê um trabalho maravilhoso, por exemplo, que o Maquininha faz ali junto com a sua torcida, Sim, a própria verdade. diretoria, outras equipes aí que realmente agora eu estou vendo aquele Santa Maria também, com uma torcida bastante Isso, empolgada. mais novo, hein? É, mais novo, hein? Então esse trabalho é um trabalho que envolve tudo, né, cara? Dentro de um bairro, dentro de uma comunidade que é legal, que é bacana, velho. E aí a emoção de você estar junto, de você ganhar e você chegar em primeiro lugar. Futebol amador é paixão, é amor. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta, você não vai levar pro lado da idade, viu? Mas em termos do Walter ser um dos mais experientes no futebol aqui de Rio Preto, como você também enxerga tudo isso? E eu não sei de cabeça, né? Quantos títulos você já tem? Ou como dirigente, ou como treinador, na beira de campo aí? Então, cara, no geral tem muito, né? Eu não sei te precisar quantos. Mas assim, se for somar todos os títulos que eu ganhei na vida, passa de 30. Entre todas as equipes que eu Sim, tive, sim. certo? Aham. Mas passa de 30 títulos, né? Não só aqui na São José do Rio Preto, na região, como no estado de Goiás, que eu vivi lá há muitos anos, tinha um time lá fantástico também, ganhamos muito lá, entendeu? Então, com certeza passa de 30 títulos, entendeu? E agora uma outra coisa, a gente já viu muitos dirigentes ficando um grande período, mas depois se afastando. Podemos citar aí o Demazinho de Brito, entre outros tantos, que você também vai se recordar do passado. Mas o que faz o Walter ainda se manter na ativa? Te vi aí como treinador, agora você está como dirigente, como presidente. Só trocou um pouquinho aí o lado lá, mas permanece vivendo e de maneira intensa o futebol. O que te faz continuar? Cara, é paixão mesmo, né? Eu não consigo ver um domingo se eu não estiver na beira de um campo. Ontem, por exemplo, feriado, eu fui lá no João Paulo ver uma peladinha lá da terceira divisão, entendeu, cara? Da Série C lá, fui lá ver, sentei lá, fiquei lá assistindo. Então é a paixão que você tem pelo futebol. Eu tenho um grande amigo, que é o Sebastião Aveiro, né? Que também me leva muito, né? Teve uma época que eu estava meio desanimado, falei, Tião, eu acho que eu... Não, e tal. Aí eu arrumei um grande problema também, né? Que é a minha mulher também, né? Ela gosta. E ela gosta e agora ela está entusiasmada e que ela me dá a força. Não, ela participa nas redes sociais. Você falou, isso aí, tem que mandar mensagem mesmo, criticando ou elogiando, entendeu? vamos lá. Não, mas o que ela mais critica sou eu, viu? Eu sabia, né? Porque isso não dá bom, porque isso não dá bom, entendeu? E realmente eu tenho que chegar perto da perfeição. Mandar um abraço para ela, pastor. Um beijo aí, meu irmão. Você é o motivo de tudo, né, cara? Que hoje realmente o trabalho tá... Ela se inteirou bastante da coisa, ela cuida da parte social do Botafogo, então legal. ela está entusiasmada com isso também. Isso é bom, né, cara? A gente fazer as coisas em comum. E o Tião Aveiro que me ajuda muito, né, cara? Um parceirão, uma pessoa que a gente tem uma confiança muito grande. E graças a Deus hoje eu consigo ter uma pessoa dentro de campo que está à altura de um grande desafio, de um grande trabalho, que é o nosso treinador, que é uma pessoa que tenha licença da CBF para ser treinador, uma pessoa de conhecimento. É a postura É dele, uma né? pessoa de postura, uma pessoa... Então me ajudou muito, eu tive problemas... Roberto, né? Roberto Oliveira, né? Pessoa que está me ajudando muito também. Então, a gente trabalha por essas pessoas também, né, cara? A situação é... Eu costumo dizer assim, a minha vida profissional é de segunda a quinta. Sexta e sábado e domingo eu estou correndo pelo Botafogo, né? Sexta e sábado eu correndo atrás de dinheiro, atrás de patrocínio, atrás de uma coisa, atrás de outra, né? Então, é difícil. Tocar futebol não é fácil, não. Você tem que... Eu tenho um grande conhecimento em Rio Preto, né? Eu tenho amigos que me ajudam em Rio Preto da época do Rio Preto. Entendeu? Que nem no campeonato amador não vai, nunca foram. Mas os caras veem meu entusiasmo, minha correria, eu vou te ajudar, entendeu? E pessoas que nunca nem foram no campo, cara. Então isso é legal. Ô Walter, você falou do período aí de cruzeiro, de mistura, e atualmente no Botafogo. Como que foram as conversas para vocês também agregar esse nome tão forte, que o Botafogo tem muita história na cidade, inúmeros títulos. Como é que foi essa fusão, essa união, enfim, o termo exato você até pode dizer em relação a essa parceria que vocês fizeram aí com o Jardim Sônia? Então, eu tinha uma parceria antes Brasilândia e Jardim Sônia, né? Eu fui treinador do Brasilândia há uns 3, 4 anos e tinha essa parceria junto com... E quando eu optei por mudar, eu falei, Tião, vamos mudar, eu não quero mais continuar com o Jardim Sônia. Ele falou, não, então eu vou ficar com você, entendeu? Eu vou ficar com você
E eu falei, a gente tem que mudar tudo aqui, vamos partir para um outro nome. Aí eu me lembrei do Botafogo e consultei o Bruno, né? Sim. Eu liguei pro Bruno, assim, eu posso usar o nome do Botafogo e preciso de você e tal. Ele falou, ó, tranquilo, na hora aí que você precisar, nós estamos juntos, você pode usar o nome do Botafogo. Isso aí foi uma coisa também que me deixou bastante satisfeito, né, cara? Você ter a responsabilidade de assumir uma equipe de um nome desse, né, cara? Quantos títulos, né? Quantos títulos, né, cara? Mais do que ninguém vai lembrar, né? Mais do que eu. Quantos títulos aí, a gente realmente ficou bastante satisfeito com a espontaneidade do Bruno, né? Não, pode fazer, pode, nós estamos juntos, vou te ajudar. E são parceiros também, né? O Bruno também é uma pessoa que está sempre com a gente, ajuda muito também o Botafogo. E estamos tocando, cara. E se Deus quiser, vamos conseguir coisas boas aí pela frente. Bom, só para a gente montar aí o organograma da coisa. Você está como presidente e essas outras pessoas, se também quiser, se algum tem alguma função específica ou não, como que ficou definido aí o organograma aí do Botafogo? Não, eu como presidente, né? Sebastião trabalha na área de futebol, né? E o Roberto treinador. E o Bruno como colaborador, patrocinador, Entendi. entendeu? O Bruno não exerce, assim, parte administrativa, né? Mas ele colabora de outra forma, nos ajuda aí de por fora aí, entendeu? Bom, a gente lembrou aí de Matinha e Botafogo. Você até pode me ajudar com mais alguns aí. Mas como que é para você, então, fazer parte agora, vestindo literalmente a camisa, de um clube que tem essa história tão grande na cidade? Você pode me ajudar mais algum, de repente eu estou esquecendo aí. Acho que Palestra também foi teve grandes equipes aí, né? Texas, né? O Texas, teve lá atrás Mazocato, né? Ah, é verdade, pessoal. Parece que um tal de Glicério também, mais atrás ainda. Né? Grandes equipes aí. Caldense, depois veio aí o Ipiranga, né? Que foi uma grande equipe do futebol amador de Rio Preto, Vila Toninho. Isso, Vila Toninho. Palestra, enfim. Várias equipes aí que engrandeceram o futebol de amador de Rio Preto, né? Antigamente, o América, o amador do América participava do Campeonato Amador de Rio Preto também? Rio Preto também, entendeu? Todas essas equipes participavam. O próprio Ipiguá, né, tinha equipe que jogava aqui, Schmidt, certo? E continua essa luta aí, né? Hoje, com essa abertura que foi dada aí, muitas equipes, mas é uma honra sempre representar uma grande equipe, né? Eu sempre represento e procuro representar muito, acima de qualquer coisa, a equipe que eu estou. Não só pelo grande nome que tem o Botafogo, mas eu fiz do Mistura um grande nome. Sim. Entendeu? Eu peguei o Mistura, um time totalmente desconhecido, e fiz do Mistura um time campeão várias vezes dentro de São José do Rio Preto. Entendeu? E hoje, o Jardim Sônia, por exemplo, é uma das poucas equipes de Rio Preto que tem um campeão em Brasilândia, que é campeão em Brasilândia. Você está entendendo? Embora com uma parceria com a Brasilândia, que eu era treinador dos dois, foi feita a parceria, mas o Jardim Sônia tem um campeão na Brasilândia. Quer dizer, isso não é pouca coisa. Vários tentaram e não conseguiram, né? E sempre é uma satisfação representar as equipes que a gente está, né, cara? E hoje, agora no Botafogo, eu encerro a minha jornada, né? Não sei quando, né? Não sei até quando. Tem chão ainda. Não sei até quando eu vou conseguir, mas no Botafogo, com certeza, a gente termina a nossa jornada aí, que é longa, né, Djalma? Bom, eu lembrei desses 40 anos, que foram o que veio antes, né? Você falou de 83, quando você entrou no Rio Preto, mas com certeza antes também já tem uma parte da história. Mas o mais legal, né, Walter, é que é uma história vitoriosa, uma história de fazer muitos amigos, que para mim o esporte tem isso. E a questão maior, para trabalhar com esporte, seja de que área for, você tem que ser apaixonado, porque aí tá, como você falou, 4 dias de semana fazendo uma coisa, os outros é dedicado àquilo. É porque você tem que tirar um tempo, você tem que parar para poder planejar ou poder se organizar, porque o esporte, ele toma muito tempo. Então, por isso que o primeiro passo é esse, você tem que gostar e ser apaixonado, porque se não for, obviamente, você até pode entrar, fica um tempinho, aí já sai, não é aquilo que você queria, né? Você até pode dar, digamos aí, que uma lição do que é a vida de quem realmente trabalha no esporte. No caso aqui, a gente está falando do futebol. Exatamente, porque o futebol é o seguinte, o futebol ele é muito ingrato, né, cara? Às vezes você imagina que vai acontecer uma coisa e acontece totalmente diferente. Então, se você, esse ano, por exemplo, nós perdemos 4 campeonatos já. Perdemos 3 nos pênaltis, né? Saímos fora de 3 campeonatos nos pênaltis. Então, se a gente não tiver uma bagagem, não tiver assim, falar, pô, isso realmente faz parte do futebol, você desanima, cara. A gente vê tanta gente entrar com entusiasmo aí, né? Não, o que eu vou fazer, que vai acontecer, e daí a pouco murcha. Por quê? Porque não tem a experiência suficiente que a gente tem no futebol. A gente sabe que isso é passível. Eu por exemplo, já fui desclassificado nesse campeonato em Rio Preto também na primeira fase.
Já saí fora também na primeira fase. Você lembra o ano que o Urano foi rebaixado? O Urano tinha sido campeão há pouco tempo antes, o campeonato foi rebaixado. E foi rebaixado. Então, é a persistência que você tem que ter no futebol, né? E o Urano tá aí, o Vado tá aí há muitos anos lá também, já deve estar quase uns 30 anos no Urano. E vários aí, né? O Cid no Vera Cruz, o próprio Betão no Cruzeiro. E assim é os baluartes que tem aí do futebol que tem que ir levando, né, cara? A gente admira essas pessoas e é companheiro dessas pessoas, né? A gente é parceiro de várias equipes aí que a gente dá entusiasmo, sempre tá junto, ó, vamos tocar, vamos para cima, vamos fazer, né? O futebol, uma hora está na fase ruim, uma hora a coisa vira. Futebol é a coisa que... Eu sempre falo o seguinte, tudo é bonito enquanto não entra em campo, né? A hora que a bola começa a rolar, aí a coisa fica complicada, né, cara? Porque aí acontecem coisas que você não imagina. Mas você tem que ter persistência, você tem que ter conhecimento, você tem que ter calma para tomar as decisões certas. E futebol é isso, cara. Bom, você falou o nome de algumas pessoas, como que é a tua ligação com outros dirigentes aí também do futebol aqui de Rio Preto, né? A gente fala futebol amador vaziano, que agora virou uma coisa só, como a gente tem falado. E nas reuniões, digamos, teve a reunião lá para definir o sorteio dos grupos. Como que é a conversa de vocês? De repente lá vocês também têm voz para definir alguma coisa em termos de regulamento? Eu sei que esse ano foram colocadas as 32 equipes num pote só, então tem que ter alguns grupos, digamos assim, mais fortes que outros. Como que é essa relação dos dirigentes em si, entre vocês e de quem organiza? Nós não temos voz nenhuma, né? Tudo é determinado para nós e nós temos que cumprir. Hoje não existe um campeonato que acho que no mundo inteiro só em Rio Preto que acontece, né? Você não tem a opção de você discutir nada hoje. Por que deram essa opção de colocar todo mundo num pote só? Uma opção errada, né? Eu acho que sempre você vai fazer um sorteio, você pega o primeiro ou o oitavo, que são cabeça de chave. Todo mundo é assim? Todo lugar é assim. Então, hoje, no futebol amador de Rio Preto, você não tem opção de falar nada. Você não pode falar nada, você não tem essa opção de falar. Nós chegamos lá para uma reunião de um conselho, chegamos lá, tinha 200 pessoas lá, sei lá quantas lá, que estava todo mundo em cima, né, com um papelzinho lá, fazendo sorteio, você não tem como opinar, você não tem como falar, você não tem como dizer nada. Essa é a realidade, entendeu? Por quê? Porque você tinha que fazer uma reunião do grupo da Série A, você tinha que fazer num dia separado uma reunião da Série B, da Série C, para cada um falar, cada um expor, ver o que é melhor, tá? Agora, essa semana passada, parece que surgiu uma ideia na cabeça dos meninos aí, eles mudaram um pouco, que vai ser a fase decisiva, vai ser do primeiro, vai confrontar com o 16º, que isso é o normal em qualquer lugar. Tá, porque antes estava como? Antes estava, já tinha grupo definido, né? Você ia jogar contra o grupo tal, entendeu? O segundo de tal grupo. Não, já tinha, o grupo A ia confrontar com o grupo B, o grupo C ia confrontar, entendeu? Hoje não, hoje é um negócio mais coerente. Tá. Então premiar quem fez a melhor campanha agora. Sempre os primeiros colocados, eles têm que ter alguma vantagem. Então, qual que é a vantagem? Você vai escolher o campo e o horário para você jogar. Já é uma grande vantagem, porque de repente os caras te botam para jogar onde eles querem. Não pode ser assim. Você tem que conseguir as coisas pelos seus méritos. Você tem um investimento maior, você tem um time que foi bem, você conseguiu pontos, você tem que ter um certo privilégio de escolher um lugar para você jogar adequado ao que você pensa que é bom para você. Entendeu? Então parece que mudou agora, né? Pelo menos a gente foi comunicado aí no grupo da secretaria e vai ser assim, né? Do primeiro contra o 16º e o segundo contra o 15º, que é o que acontece normalmente. Ao longo dos anos foi assim, né? Sempre assim, entendeu? E a questão do campo, né? Que o primeiro colocado vai escolher o campo que quer jogar e o horário que quer jogar, o segundo também, e consequentemente a classificação você vai tendo as opções para você escolher, né? Sei. Né? E a tua relação também com os outros dirigentes, como é que é? Fora não, tranquilo com o pessoal aí, é tranquilo. O pessoal é bastante unido? São unidos, sim, são unidos. A gente, só o pessoal mais antigo que tá, hoje tem muito pessoal que chegou, né, cara, que a gente tá vendo, a gente nem conhece quem é, mas o pessoal antigo mesmo, tal, a gente somos parceiros, né, nós somos parceiros. A gente tem um convívio bom, né, com o Vado, com o X, tudo lá do São Francisco, o Cid, o Betão, o Piacente. Você estava falando do Betão, que tem o Betão do Cidade Nova também. O Betão do Cidade Nova, que é muita gente boa, parceirão nosso, entendeu? Tá sempre com nós. Enfim, todos eles aí do pessoal mais antigo, é todo mundo chegado, todo mundo do bem aí, né? Tranquilo, sabe? E sempre junto aí, sempre apoiando aí, tranquilo. Quando dá, a gente tá junto aí, trocando ideia, conversando, né?
E esse pessoal mais novo que chegou, às vezes é falta até de entrosamento, né? Daqui para frente a gente vai entrosando aí, né? Vai se juntando, como diz, né? Futebol é isso. Bom, e em termos de favoritismo, que você está enxergando aí? Vocês já ganharam alguns jogos, já estão aí garantidos na próxima fase, mas óbvio você está observando também os concorrentes, ver quem está podendo chegar, quem ainda pode chegar, porque ainda tem jogo para acontecer. O que você está enxergando desse mapa dos classificados e dos possíveis classificados? O futebol aqui em Rio Preto é difícil, né? Tem sempre as equipes mais fortes aí, né? Cruzeiro, União, o próprio Urano, né? Nós, várias equipes aí de nível aí que brigam sempre pelas primeiras posições, né? Mas às vezes aparece surpresa, né? Você viu há 2 anos atrás, se não me engano, ou 3 anos atrás, apareceu a diretoria. Verdade. Apareceu a diretoria e foi campeão com méritos, né? E às vezes aparece esse tipo de equipe. Lá atrás apareceu o Corinthians, lá do Santo Antônio, foi campeão, você entendeu? E isso é bom pro futebol, aparecer equipes novas, né? Não é sempre chegando às mesmas. O Inter Santa Maria, que na outra Copa, agora no primeiro semestre, chegou na final. Né? União Santa Maria, né? São trabalhos que estão se iniciando e muito bem feitos, né? O nosso amigo Garção, infelizmente, a equipe dele, que é uma grande equipe, não foi feliz agora nesse campeonato, mas estava fazendo um trabalho muito bom também, né? Trabalho de respeito aí, conseguiu títulos aí na cidade, na região, equipe de potencial, mas que acontece, o futebol às vezes acontece, você pensa que vai acontecer uma coisa, acontece outra, e infelizmente eles estão fora aí da próxima fase, mas é uma grande equipe também, entendeu? Walter, justamente nisso, você está tomando exemplo do pessoal do Sport Go, mas você também já sentiu na pele, você falou, poxa, perdemos 3 campeonatos nos pênaltis. Quando você monta um grande time, que você sabe que você montou um grande time pelos jogadores, pelos talentos, e de repente os resultados não acontecem, o que fica de lição para as competições futuras? Pegando o teu caso especificamente, perseverança, ficar pensando, poxa, não deu certo isso, mas a equipe está bem nisso, não vou precisar mexer tanto. Enfim, como é que fica a cabeça quando os resultados não vêm? Veja bem, todo planejamento que não dá certo tem motivos, né? Você, depois que acontece, você vê os motivos. Antes você não consegue ver, você não consegue detectar, né? Mas depois que acontece, você fala, pô, poderia ser feito diferente ali, poderia ser feito diferente aqui. Então, a partir daí, você, nos próximos grupos, você vai trabalhar de forma diferente, né? Mas, por questão disciplinar, às vezes, deixou a desejar lá atrás, você tem que ser mais rígido agora. Algum jogador que pode ter dado algum problema lá, você tem que tirar do grupo, entendeu? Então, tem tudo isso aí que você tem que ir analisando, você tem que ir vendo e você tem que realmente detectar isso aí. Às vezes, eu por exemplo, vou só voltar lá atrás, no Mistura, eu tive um grupo que ficou 5, 6, 7, 8 anos junto ali. Pegava a escalação de um pro outro. Mudava muito pouco, era 70%, 80% da equipe era aquela equipe lá que ganhou tanto, né? Porque a gente era uma equipe unida, uma equipe que não tinha problema, cara, que era pessoal. E quando você começa a mudar muito, começa a dar problema, né, cara? Começa a dar problema. Existe jogadores antigos na equipe que às vezes ficam enciumados com alguma coisa. Então você tem que ter muita habilidade para tocar esse item aí, né? Você tem que, o jogador antigo, às vezes você tira ele do time, ele fica magoado, ele começa a arrumar algum probleminha. Hoje não é o caso do nosso lá, porque nós temos praticamente todos os jogadores novos na nossa equipe, jogadores que de um ano para cá estão chegando aí, você entendeu? A equipe que foi campeão ano passado, né? Uhum. Daquela equipe que foi campeão ano passado, deve ter uns 4, 5 jogadores, o resto é tudo pessoal novo, né? Essa reformulação, Walter? Porque nós começamos a não se dar bem, né? Nós somos mal na Brasilândia, nós somos mal em Onda Verde, nós somos mal, relativamente mal aqui na Copa dos Bairros, né? Norte-Sul. Né? Norte-Sul, quer dizer, a gente não foi tão mal ali, a gente poderia ter ido melhor, mas a gente foi sacaneado, né? Jogar um jogo nosso lá dentro do campo dos caras, lá na Gonzaga, né? Mas aí nós somos mal nesses campeonatos, aí você tem que fazer mudanças, cara. Você não pode admitir que o teu time vá mal e você admite que ir mal. Não, então vamos mudar. Você não rendeu aqui, você vai embora. Entendi. Entendeu? Você tem que fazer essas mudanças para que isso não volte a acontecer. Porque, digamos, vou chamar de contrato, mas você chama da forma que você realmente coloca em prática. Quando você
traz um jogador, o jogador vem para aquele campeonato em si, vem para um semestre, como você falou, disputa 3 campeonatos ao mesmo tempo, ele tá apto para jogar todos. Como que é esse Não, acordo quando você convida o atleta? Você traz para você não vai atrás de jogador, você não vai convidar jogador para não dar certo, né? Isso é o primeiro ponto. Mas você traz para todos os campeonatos, você traz para ser aproveitado, né? Sei. Jogadores que vai ser úteis para você. Agora, você tem que, nesse intervalo, você tem que observar, né? O que está acontecendo, se está tendo resultado, se não está, entendeu? Aí, a partir daí, você tem que começar a tomar as suas posições. E quanto mais cedo, melhor. E uma outra coisa que é bem diferente do profissional. No profissional, você vê o cara lá todo dia. Você vê ele treinando, você vê o comportamento. E no amador é diferente, porque de repente você vê o cara só, sei lá, meia hora antes do jogo começar, no momento que ele chega. Como detectar essas coisas? Você está falando, já percebi que o jogador não está dando certo. Como ter essa percepção? É experiência? É o que te leva, principalmente em relação à diferença que eu falei agora há pouco do profissional, que você tem um contato por mais tempo? Hoje o jogador amador, a grande maioria deles são muito bem preparados. A grande maioria deles são pessoas que vê no futebol uma renda extra. Então, eles têm que estar preparados, eles têm que estar bem, você entendeu? Esse é o primeiro ponto. Então, o jogador, quando ele chega aqui, que você não vê motivação nele, que você não vê que ele está bem preparado, que ele não está treinando, que ele não está se dedicando, não dormiu direito, foi para a noite, foi para a noite e tal, você já pode ficar de olho que tem alguma coisa errada, entendeu? Porque a maioria hoje se dedica, cara. Hoje então até isso mudou o perfil. Mudou. Hoje o futebol é uma renda extra para a moçada aí. Para os jogadores de nível aí, às vezes eles ganham mais jogando o futebolzinho amador deles do que o seu próprio salário, entendeu? Porque você tá enjoado também de ter histórias, de repente eu via lá muito, eu tô pegando escalação lá, falta 5 para as 10, você vê o técnico de gente, mas não sei quem não chegou e o cara tá no telefone, ou então o jogo começa, a pessoa chega correndo atrasado. Então, esse tipo de coisa que vamos dizer, faz parte do futebol amador, isso diminuiu muito, então. Diminuiu e não pode acontecer, né, cara? Não pode. Então, o amador está se tornando um profissional. Não pode, principalmente para as equipes de ponta. Eu não vou dizer as equipes que não têm condições de dar a gratificaçãozinha no final do jogo. Mas o jogador que tem uma remuneração para vir jogar, ele tem que ter seu horário, ele é um compromisso, ele tem que ter seu horário, tem que chegar no horário certo. Eu, por exemplo, eu não admito. E fiz isso várias vezes, de eu soltar minha escalação e o jogador chegar não vai pro jogo. Isso eu fiz várias vezes. Porque vocês têm, eu vejo lá, tem o trabalho de concentração, pelo menos de alguns minutos no vestiário, tem a preleção, tem o aquecimento. Sim, é um processo todo para colocar o time em campo, né? Então, e por exemplo, tem jogador que viaja 300 quilômetros e chega mais cedo do que um cara que mora na cidade. Isso não é inadmissível isso aí, isso não pode. O cara que mora na cidade, marcou 9 horas, tem que estar lá 9 horas. Entendeu? Agora, o cara que viaja 300 km, 200 km, 100 km, ele pode ter um problema, furar um pneu, ter um problema na estrada, tá arrumando a estrada, para 10, 15 minutos, entendeu? Aí ainda admissível, né? Mas tem certos casos que não é, né, cara? Você tem que tomar posições, porque é um amador, mas é um amador que tem que ser organizado, cara. Eu no meu clube, eu não admito isso. Inclusive, nós tivemos esse problema na última partida. Hoje eu liguei pro pessoal e falei, quero vocês aqui tal horário, velho. Se não chegar, vai voltar sem para casa, porque isso aqui não é time para isso. Nós não somos time para isso. E acho que nenhum que faz time de futebol é para isso. Porque o trabalho é muito grande, João. O desgaste para você montar uma equipe, para você botar um time a jogar é muito grande. Isso é meu, é de todo mundo aí, cara. É de todo dirigente, não existe moleza, cara, é difícil é o dia a dia, é a despesa diária que você tem com isso, com aquilo, você tem que comprar bola, às vezes tem que comprar chuteira, é material, é isso, é aquilo, é bola, remédio, não sei o quê, um Gatorade, aí pô, o cara vai fazer o que ele quer no clube? Não pode, não é admissível isso aí. Entendeu? Bom, e uma outra coisa que a gente está falando bastante aí desse lado dos atletas, que eles também se comportam de maneira profissional, e você tocou num ponto importante, que é muitos ou têm uma renda extra, ou alguns até estão vivendo mais disso do que de alguma outra profissão. Quando o jogador, ele, de repente, tem vínculo com você, mas tem vínculo com outra equipe também. Vamos supor, pegar um exemplo aqui. No sábado ele jogaria para um time, no domingo com você, ou no domingo de manhã com você, ou à tarde já vai jogar para outro. Se você também tem jogadores assim, ou se você tem observado alguns outros que são dessa forma, como também lidar com essas situações? Isso é normal hoje. Isso é normal, o cara. No sábado ele vai jogar para um clube, no domingo de manhã ele vem jogar para mim, no domingo à tarde ele vai jogar para outro, exatamente por isso que eu estou te dizendo.
pela renda extra dele, entendeu? Entendi. Porque às vezes a pessoa não ganha o suficiente para manter sua família, essas coisas, e ele tem que procurar uma opção. Então ele tem que treinar bem durante a semana para aguentar esse. Às vezes não aguenta, né, cara? Às vezes você joga no sábado à tarde, no domingo de manhã à tarde você está exausto, né? É muito difícil aguentar. Mas tem muitos ainda que saem daqui no domingo de manhã, joga aqui e vai jogar à tarde. Tem muitos ainda, entendeu? E realmente não é aconselhável, mas é defendendo o seu pãozinho, né? Em termos dessa questão do compromisso, vamos supor que o cara jogou sábado, aí se machuca e não consegue no domingo aqui com você. Isso ocorre, né? Ocorre. Aí como é que fica a ligação? Ele entra em contato, Ah, avisa? não, sim, vocês sim. entendem? Como que é essa Não, parte? é por isso que você tem que ter bastante gente, né, cara? Isso é uma coisa que não tem como você... Você também não colocou lá um contrato exclusivo. Você não vai tem... jogar aqui, mas é só aqui e acabou. Você não tem exclusividade do jogador, né? Você... já ele te avisando, machuquei amanhã não tô, Já te avisou antes para você já ter um plano B. Né, já tá legal, então, já o cara foi atencioso. Dura quando o cara não aparece, você... Entendi. Entendeu? Mas ele avisando e tal, não tem problema, porque você não consegue, você não tem um contrato de trabalho com ele, né? Você não mantém ele. Você vê, o pessoal no sábado aqui, eles vão jogar no terrão aí, né? Que é o pessoal aqui em Rio Preto, muitos vão jogar no terrão no sábado, domingo eles estão lá, né? E as lesões acontecem, né? Eu tinha um jogador de futebol muito bom. O ano passado foi campeão comigo. Esse ano ele não conseguiu jogar, porque ele joga salão, muito bom jogador de salão, de society e de campo. Então, toda vez que eu chamo ele está machucado. Nossa. Né? Jogador extraordinário, Romário lá de Birigui. Meu camisa 10 aqui, era meu capitão ano passado aqui. Foi extraordinário na nossa conquista aqui. Só que esse ano ele não conseguiu jogar, cara. Todo machucado o ano todo, entendeu? Esse campeonato eu vou, tá legal, tô bem e tal, machuquei. Entendeu, cara? Então acontece muito isso aí, porque são muitos jogos, né? O jogador se desgasta muito, principalmente o salão durante a semana, né? Pisos diferentes, depende do cara joga no salão, joga no society, joga na grama. Então são pisos diferentes, isso acaba complicando. Agora eu vou te fazer uma pergunta, a gente está falando bastante aí de estrutura e tudo mais. O teu antecessor aí, o Bruno Garisto, acredito que você vai se lembrar dessa história. Teve um campeonato. Acho que o perfil dos jogadores também era diferente, era a galera que é mais boêmia, digamos assim. Ele tinha uma decisão pela frente e ele concentrou o time um dia antes. Não sei se alugou um hotel ou foi numa chácara. A galera toda ficou concentrada no mesmo lugar. Não sei se você sabe dessa história. O que você pode dizer também em relação a isso? E se hoje isso também poderia ser possível, chegando aí no campeonato, principalmente esses jogadores que vêm de fora, trazer eles um dia antes para ter mais tranquilidade. Enfim, o que você pode dizer em relação a esse assunto? Bem, não sei se você lembra dessa história. Lembro sim. O Bruno tem facilidade, né? O Bruno tem a chácara, né? O pessoal deve ter ido para a chácara dele. Eu sei que eles ficaram concentrados. Mas hoje não é viável, né, cara? Você, por exemplo, você pegar um hotel para fazer uma concentração e trazer esse pessoal no sábado, o custo é alto, é difícil isso acontecer, é muito difícil. E eu acho que com a gente não tem. Nós temos alguns jogadores de fora que vêm no sábado, né? Já aconteceu do pessoal vir no sábado, porque o jogo do domingo é 8 horas da manhã aqui, então o pessoal vem no sábado, dorme no hotel que vai pro jogo no domingo. Mas, assim, para você falar, vou levar... Todo, né? Levar... porque você, quando vai filtrando também o time, você vai filtrando os jogadores. Esse perfil mudou muito. É aquilo que eu te falei, o jogador hoje ele é bem preparado, cara. Porque ele faz parte da renda dele, o futebol amador, entendeu? Então, a grande maioria deles se cuida. Principalmente o pessoal que vem de fora. Tá? Principalmente o pessoal que vem de fora se cuida bem, sim. A maioria não são jogadores de noitada, tal. Você vê que os caras chegam realmente para jogar, preparado, né? Pessoas responsáveis. Agora, você tocou num ponto importante agora há pouco, que é o investimento que a maioria das equipes... aquelas que realmente querem chegar ou também têm o que investir, elas investem. Eu já falei aqui ultimamente com o Garçom, com o Pilão, com o Luquinha lá do União de Gonzaga, e todos acham isso bem natural. E eu estou vendo também, pela nossa conversa, que você também acha. Essa questão das equipes investirem, quem pode mais, investe mais. Como que você também analisa esse cenário do futebol? Uma coisa que de repente tem gente que pensa que é agora, mas como a gente colocou de matinha lá atrás, isso sempre existiu, né, Walter? É até legal a gente também tocar nesse assunto. Então, cara, isso aí é uma coisa polêmica na cidade, que é o seguinte, eu era garotinho, faz tempo, né? Eu acompanhava um tio meu que jogava no Mazocado, lá atrás. Naquela época, em 69, 70, o Mazocado já pagava jogadores, entendeu? E de lá pra cá virou, isso é uma rotina. Todos os times de ponta...
ou de uma forma ou de outra, ele dá um agrado pro jogador. Ou ele arruma um emprego, ou ele paga uma prestação de um carro, ou ele paga um aluguel, ou qualquer coisa ele faz para agregar um jogador que é do seu interesse, entendeu? Então eu não vejo anormalidade nenhuma nisso. E quem não tiver esse pensamento aí não vai chegar, entendeu? Vai lutar, vai brigar, vai respeito o trabalho dessas pessoas, respeito, eu acho que é um trabalho muito legal, tiro o chapéu para eles, mas infelizmente, cara, fica restrito, porque hoje, em todo lugar, cara, todo lugar é o dinheiro que manda, né, cara? Hoje faz parte da vida do cidadão. Todo mundo quer melhorar de situação. Hoje o cara tem um telefone, mais ou menos, ele quer um iPhone. Tem um carro, mais ou menos, ele quer trocar de carro. Antigamente o pessoal era mais sossegado, né, cara? Mais sossegado. Hoje não. Hoje todo mundo quer uma coisa melhor, uma televisão melhor, um iPhone melhor, um carro melhor. Quer pagar um aluguel numa casinha melhor. Então o futebol faz parte disso aí. Então o cara sai daqui para jogar lá em Minas, tem jogador meu que tá jogando em Cuiabá. Caramba! Tem um jogador meu que tá lá em Cuiabá jogando durante a semana, entendeu? Vai lá jogar por quê? Para ganhar um dinheirinho a mais, certo? Então é assim, futebol é assim. E os grandes jogadores, os jogadores diferenciados, sempre ganharam e sempre vão ganhar. Isso aí, até existir futebol, vai existir isso aí. Agora eu vou falar do lado criativo da coisa. Você está dizendo que está buscando jogadores até de localidades mais distantes. Porque acredito que quando o jogador ou ele aparece num time menor, esse que está jogando ainda por amizade, até receber um convite literalmente para ganhar, ou então o atleta já tem um nome, como você falou, joga aí na região, e mais que um time vai atrás dele. Vamos supor, vocês vão, mais 2 ou 3 de ponta que também tem condições, vão atrás desse atleta. Qual seria o diferencial para esse jogador escolher o Botafogo e não 2 ou 3 concorrentes que de repente iriam pagar coisas parecidas? Tem o chamado leilão também no futebol amador? Não vou dizer que tem um leilão, né, cara, mas tem o jogador. O jogador ele tem o interesse em jogar numa equipe que apareça mais, né? Que sempre chega, que tem mais nome, né? Isso aí existe, né? Certo? Você vê, hoje tem a rede social, então todo mundo fala, pô, o time tal tá com fulano lá, o time tal tá com cicrano e tal. Fala, eu vou pra lá porque esse time é um time que vai me dar condição de eu apresentar um futebol melhor. Sei. Você entendeu? Então isso na hora de uma negociação com o jogador facilita, né? Pô, eu vou jogar junto com fulano, vou jogar junto com ciclano, né? Então, o time dos caras é um time que vai chegar, o time dos caras tem tudo para ser campeão, e eu vou estar lá. Do que eu com um time Você também usa aí, digamos, na hora de convidar? Também, né? Você também tem esse argumento, ó, você vai vir para um time que está acostumado a chegar, né? Certo? Não ganha sempre, não ganha, certo? Mas está sempre aí brigando por títulos, certo? Então, os jogadores procuram isso também, né, cara? Procuram. Não existe mais aquele amor à camisa, isso aí acabou, né, cara? Isso aí já não tem mais, isso aí é tanto no profissional quanto no amador. O cara quer estar em destaque numa equipe realmente que lhe dê condições para trabalho, né? Bom, você acompanha muito o jogo. Você mesmo falou que ontem estava acompanhando o jogo de Série C. Mas além de você, tem mais algum olheiro lá? O Tião também faz esse trabalho. De repente, Walter, tem jogador tal, de tal time que a gente pode começar a observar mais para quem sabe trazer para o ano que vem. Você também faz esse trabalho aqui dentro da cidade? Faz, né? A gente sempre tá olhando, né? Eu sempre tô olhando aqui, o Tião sempre sai aí olhando jogadores. A gente tem muito amigo fora daqui, né, cara? Entendi. Sabe? Eu falei dentro da cidade, mas agora vamos expandir para... Eu tenho, o cara tá assistindo um torneiozinho lá longe, vê um cara que se destaca, tem um jogador legal aqui, cara, você não quer... Vou te passar o telefone dele. Isso aí acontece muito, né? Sabe? Hoje eu tenho vários jogadores de indicação dessa forma aí, entendeu? Nós temos o Cianorte aqui, que é um jogador que jogou aqui na Várzea, todo mundo conhece ele, um goleiro chamado Cianorte. Cianorte tá lá em Aparecido do Taboado, entendeu? Teve um jogador que se destacaram lá, ele ligou na hora pro Tião, né? Ele é muito amigo do Tião. Ô, Tião, tem um fulano ciclano aqui. Hoje tá com a gente, entendeu? Sei. E a gente mapeia muito, jogadores profissionais também que estão em final de carreira, né? Parando com o profissional. Também tem muito. Isso aí o Bruno também tem muito conhecimento nesse sentido, né? O Bruno Garisto, né? Que ele tem muito contato com os jogadores. Falou, em tal lugar tem um jogador que está lá parado, vai atrás, tal. Então tem muito disso. Mas o mais mesmo é a amizade, né? Uhum. O Berlândia, por exemplo, tem um amigo meu que a gente tá falando todo dia, que tem um moleque surgindo, tem um moleque lá de São Paulo que tá jogando aqui, ali de Miguel Lopes, ali de Barretos, vê lá e tal. Você entendeu? É o contato que a gente tem que ter, né, cara? Para aparecer jogadores bons. Tem o senhor João lá em Birigui, que é amigo nosso também, que ele, na região ele sempre tá vendo jogadores. É assim, cara, assim que você traz os jogadores, né?
porque a gente não consegue ver tudo, né? Tá? E o outro lado da ponte, que eu quero dizer é o seguinte, de repente aparece um jogador novo, desse que a gente está falando, o pessoal indicou tal, aí você vê que o atleta tem 19, 20 e pode até se tornar um jogador profissional. Vocês têm algum tipo de ligação também, principalmente agora você está falando do Bruno, o Bruno que também gosta de trabalhar com jogadores assim. Como que também fica o pensamento e até para deixar esse jogador, de repente, seguir aí num time profissional? Então, ano passado, por exemplo, a gente tinha o Tatá, que é de Birigui, e o Tatá veio disputar o amador aqui, foi campeão com a gente aqui. Aí já ele disputou a A3 pelo Bandeirante, ele já foi para Minas Gerais. Eu lembro desse jogador do Bandeirante mesmo. Fiz jogos dele. E aí ele foi para Minas Gerais, foi campeão lá com o Itabirito, da Série B lá, subiu para a Série A do Mineiro, com o Itabirito. E ele saiu do Itabirito, veio para o Grêmio Prudente e quase foram campeão da Copa Paulista ainda. Chegaram, ganharam a Portuguesa. Tiraram a Portuguesa, agora já eles ficaram entre os 4, entendeu? Isso. Tem um zagueiro nosso também que foi para o Paulista de Jundiaí, né? O Coyote disputou esse campeonato aí para o Paulista de Jundiaí também, garoto. E sempre tá saindo, né, cara? Sempre sai, né? E tem os já que já saíram de lá e estão parando aqui, né? Também. Agora, dentro disso, os times aqui de Rio Preto também entram em contato, não digo só com você, mas com outros dirigentes do futebol amador, até para tentar levar para o América, para o Rio Preto, ou não tem mais esse, digamos, intercâmbio de pessoas ligadas a esses clubes para poder observar um jogador mais de perto, ou tentar convidar para ficar lá um período, nem que seja para teste? Olha, veja bem, eu tinha um zagueiro aí há tempos atrás aí, ele foi pro Rio Preto, ficou treinando no Rio Preto há algum tempo. O pessoal estava gostando dele, mas a proposta do presidente do Rio Preto para esse jogador, que ele estava preso num time lá da Bahia, que ele tinha que pagar a transferência dele do profissional para vir pro Rio Preto. Quer dizer, é um negócio ridículo, né, cara? Um negócio que não existe no futebol isso, né? Ele já vai prestar o serviço pro clube, ele estava indo bem nos treinamentos. Aí vem com uma conversa dessa, realmente... Aí ele voltou para a Bahia e continua a vida dele lá jogando lá, né? Deve estar hoje bem lá, porque ele é um grande jogador. Porque se a gente levar em consideração, né, Valdo, a gente está falando muito do nível técnico do campeonato daqui. Se pessoas ligadas aos clubes da cidade, que a gente sempre nota as dificuldades até para montar time, eles teriam chance de, pelo menos, levar alguns desses jogadores, não digo para ser titular, mas para entrar nesse elenco, para depois ter o perfil aí de jogador profissional. Como você vê também esse lado? Mas então, por exemplo, o Tatá era um jogador que podia ter jogado no Rio Preto. Entendeu? Se tivessem observado ele no nosso campeonato aqui no ano passado, ele poderia ter jogado no Rio Preto. Ele tem que idade? O Tatá tem 25 anos, né? O próprio zagueiro nosso, o Coyote, poderia estar no Rio Preto hoje, né? É um jogador de futuro extraordinário. Você viu lá o zagueirão comprido, isso, né? Tem 20 anos, 21 anos. Hoje nós temos 2, 3 garotos nossos lá. Tem um moleque de Macedônia, o Gustavinho também, de 20 anos. Jogou a bezinha pelo Tanabi, um grande atacante, o que fez o primeiro gol domingo lá. Tá. O Gustavinho, entendeu? É um moleque que tá aí, entendeu? É só dar a oportunidade e vai aparecer, porque sabe jogar. Fez 7... é o que tava no Tanabi? É o que tava no Tanabi. Tava no Tanabi. Sim, eu fiz o jogo dele na Copinha, no começo do ano. Entendeu? Então, são jogadores aí que você tem que investir, né, cara? Senão você não vai aparecer jogador bom nunca. Se você não levar e dar uma estrutura para ele, você não revela, né, cara? Essa é a verdade. Você não consegue um jogador pronto, novo. Entendeu? Você não consegue. Você está falando por experiência própria, né? Lógico, você já viveu isso, experiência. Né? Você tem que dar oportunidade, você tem que insistir com o jogador. A gente insiste no amador, às vezes tem muito no amador, é o seguinte, você vê um jogador jogar numa equipe menor, o cara arrebenta. Aí você traz para um time maior, parece que a camisa pesa, alguma coisa pesa, até ele se adaptar e se entrosar, vai algum tempo. Você tem que dar chance para ele jogar. E no profissional é a mesma coisa, você tem que dar oportunidade, entendeu? Bom, você está falando bastante do amador. Profissional, não te passa mais pela cabeça voltar? Não. Já encerrei mesmo. Não... Faz algum tempo já. Profissional Na realidade, o profissional te toma 24 horas. Isso que eu ia falar, é muito mais desgastante que o amador, todo dia, né, cara? É difícil. O profissional realmente é muito difícil. A gente, às vezes, tem que ter uma estrutura muito grande. Hoje, você tem que contratar um gerente de futebol à altura, né? O cara que tem conhecimento para fazer esse trabalho, sabe? Um clube igual ao Rio Preto hoje teria que ter um gerente de futebol de um conhecimento bastante elevado para montar um time para o Rio Preto, entendeu? Não é
contratar um treinador em cima da hora, não sei nem se já contratou. Tem um dirigente agora, é Pedro Paulo, foi contratado um tempo atrás, um gerente, para trabalhar como gerente. Entendeu? Então ele que está intermediando negociações, inclusive ligou para o Bruno Nunes. O Bruno Nunes está certo. Um namoro lá, mas não, o Bruno Nunes está certo com o time lá da terra dele, lá da Bahia. O Bruno então vai voltar para lá mesmo. Vai voltar para a Bahia, Bruno. O Bruno já está com o empresário dele, tem um negócio com o time lá e parece que ele já está tudo certo para ir para lá, né? A não ser que tripliquem a oferta aí, né? Tá certo. Ô, Walter, tô chegando aqui no momento do programa, quero convocar o Thiago, o porquê que eu tava correndo atrás aqui para imprimir a tua figurinha, porque aqui o convidado, ele cola a figurinha, ó, abri certinho na página aqui, ó, para você também como uma das personalidades do esporte de Rio Preto, vou te ajudar aqui, para você poder colar, você vai colar aqui no 050, ó. Sim. Veio uma turma boa. Eu tava falando do Luquinha, do Bruno, o Bruno Nunes aí também. Sim. Aí tem o pessoal do basquete, o Mattioli, o Laranja do beach tênis, a Rosa da natação. E hoje você veio representar aqui o futebol, o profissional e o amador, né? Já que você tem história nos dois aí. Falar um pouquinho também desse significado para você de ser um dos grandes nomes do esporte aqui da nossa cidade. A gente sempre batalha para ajudar, né? Em todos os lugares, né, que a gente esteja aí, a gente sempre procuramos ajudar e colaborar da melhor forma possível, né? Tanto no profissional quanto no amador, né? A gente sempre está aí para colaborar. Futebol é colaboração e futebol é, acima de tudo, respeito aos adversários, respeito às pessoas que estão envolvidas, né, cara? Bom, quiser deixar uma última mensagem aí para o pessoal, não só a comunidade do futebol amador, vaziano, mas para quem gosta mesmo de futebol, gosta de praticar esporte. Você que viveu aí essa longa vida aí no meio esportista. Aquilo que eu já disse, né? O futebol é a paixão, é o amor, é a dedicação. As pessoas que estão começando aí, que a vida continua dentro do futebol, com bastante entusiasmo, com bastante fé, que a hora chega para todo mundo. Essa é a realidade. Não é porque, às vezes, você está num time pequeno hoje, num time inferior, que você não vai conseguir sucesso. Pode ter certeza que se você for uma pessoa que se dedica, que está sempre no meio do futebol, uma hora vai aparecer uma grande oportunidade e você vai chegar. O que eu desejo é realmente que todo mundo seja feliz e que consiga os seus objetivos, né, cara? Final do ano está aí e que todo mundo seja feliz nesse final do ano aí. E no Campeonato Amador de Rio Preto, o melhor que ganhe, certo? Vou trabalhar muito para mim conseguir o bicampeonato. Pode ter certeza disso, mas se não conseguir, o melhor aí que vença. Nossa, beleza? Essas aqui são suas. Opa, muito obrigado. Do grande Walter Luiz Paladim, muita história no esporte. Eu agradeço por ter desprendido esse tempinho pra gente poder contar a tua história, né? Então essa agora vai ficar imortalizada na internet para todo mundo saber mais e relembrar até algumas coisas bacanas que a gente contou aqui, viu, Walter? Eu agradeço aí o convite, agradeço você, amigo nosso de longa data, e sempre é um prazer estar com vocês e sempre às ordens. Muito obrigado. Certo, agradeço aqui ao Walter, parabéns aí pela linda história. O Pode Colar de hoje vai chegando ao seu final. Lembrando sempre da nossa parceira principal, a Unirp, Centro Universitário de Rio Preto. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. E também para você nos seguir no nosso Instagram do Pode Colar Podcast e obviamente, apontar a câmera do seu celular para a telinha, o QR Code que aparece e você conhecer o nosso trabalho também, nosso canal no YouTube, o Pode Colar Podcast também à sua disposição. Um abraço aqui para o Thiago Serafim, nosso cinegrafista, também para o William Castro, o designer que produziu esse álbum, que tem feito sucesso aqui com os nossos participantes, Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio NIRP, o Cristiano Abrão, nosso editor de imagens, e também a Vanusa Carvalho, a nossa social media, as plataformas de áudios digitais, o Deezer, o Spotify e o Amazon Music, para você também nos acompanhar. O Pode Colar volta semana que vem com uma nova história, um novo personagem para você. Grande abraço e até lá.